Diga glória a Deus. Mais alto que para o diabo ouvir no inferno, diga glória a Deus. Irmãos, pode se assentar, por favor. Eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade que Ele me brinda de novamente poder usar o púlpito, aonde o nosso pastor é a pessoa de direito e legal. Aqui é o seu púlpito, pastor Zé Wellington, né? Mas eu gostaria de trazer as saudações da sua igreja em São José dos Campos. Quero informar o senhor que o templo está crescendo, as colunas estão subindo. O senhor vai inaugurar aquela igreja. 2.500 pessoas. Então, o pastor Wellington tem dado todo o apoio, irmãos, apoio espiritual, apoio moral, apoio financeiro, né? Então eu quero agradecer. Eu e a minha esposa, que aí está também, nós cooperamos lá na igreja em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o versículo de número 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou o mal. Diga comigo, tribunal de Cristo. Eu acho que eu não sou a pessoa apropriada para falar sobre tribunal. Aqui na nossa igreja ela é bem enriquecida, com muitas pessoas que servem à justiça, ao direito, né? Inclusive o pastor Netinho poderia, né, ministrar esta palavra dentro desta matéria que Paulo fala. O tribunal de Cristo, que será um dos eventos escatológicos. A palavra de Deus, a Bíblia tem 260 profetas. E os profetas foram bocas de Deus, ouviram a mensagem de Deus e trazeram para o povo. 25% das profecias bíblicas ainda não foram cumpridas. E entre elas nós encontramos o evento do tribunal de Cristo. Quando a gente ouve a palavra tribunal, a gente pensa no lugar sombrio, pessoas com expressões fechadas, pessoas ansiosas, preocupadas, algumas de cabeça inclinadas, envergonhadas, constrangidas e nervosas, algumas até iradas, aguardando o pronunciamento de uma sentença que será declarada por um juiz severo, impassível, desprovido de qualquer sentimento de alegria. Não será assim no tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, eu não vou falar do aspecto da justiça da lei, ainda que eu estudei direito também durante 3 anos, mas eu quero trazer a verdade bíblica. O que a palavra de Deus fala para mim e para você, né, sobre o tribunal de Cristo? É muito importante. Paulo descreve o tribunal de Cristo, que na língua grega significa bema. Nas grandes arenas olímpicas que havia nos dias de Paulo, num lugar alto, destacado, se assentava um juiz. E quando os atletas terminavam as suas competições, eles vinham para receber o quê? Prêmios, recompensas, galardões. Então, irmãos, é muito importante nós podemos compreender dentro da verdade bíblica o que será o tribunal de Cristo. Primeiramente, será um tribunal de Cristo. Será um tribunal que o Senhor Jesus estará presente. Não será um tribunal de terror, não será um tribunal de medo ou de punição. Ninguém será castigado no tribunal de Cristo. Ninguém será condenado. Qual será o caráter deste tribunal? Será um tribunal que vai julgar as obras, não vai julgar pessoas. As nossas obras, e é interessante que Paulo fala, as obras que eu e você fizemos por meio do corpo. Não é por meio da alma, nem por meio do espírito. Então a gente tem que dar uma pensada. O que eu estou fazendo com o meu corpo? O que eu estou colocando no meu corpo? Qual é a permissão que eu dou? Até onde o mal chega no meu corpo? As minhas atividades. Seremos julgados das obras que fizermos através do corpo. E a palavra do Senhor declara que o tribunal de Cristo será um tribunal de alegria. Será um tribunal de honra. Será um tribunal de recompensa. E isto é muito maravilhoso quando você pensa, então você fortalece a sua fé. Você procura servir Jesus de melhor maneira. A palavra do Senhor declara que pelo menos para todo crente fiel, e o tribunal de Cristo não será para incrédulo. O tribunal de Cristo será para crente salvo.
crente que permaneceu fiel até a morte. Diz a Bíblia que entre as recompensas, os troféus e os galardões que nós recebermos, nós temos direito a 5 coroas. Diz a Bíblia, a coroa da vida, a coroa de glória, a coroa incorruptível, a coroa de justiça e a coroa de alegria. A Bíblia diz que a igreja, ela será julgada, a igreja salva, a igreja de Jesus. Jesus disse, eu edifico a minha igreja. Porque tem muita igreja que não é de Jesus, mas a que é de Jesus, ele edifica. Esta igreja é a igreja de Jesus. As obras da igreja, o que nós estamos fazendo agora mesmo, todos nós obreiros aqui estamos profundamente agradecidos a Deus pelo nosso pastor. Ele tem promovido essa escola bíblica durante 76 anos. Muito obrigado, pastor. Então esta obra vai ser julgada no tribunal de Cristo. É muito importante nós compreendermos isto. Quem será o juiz neste tribunal? A pessoa bendita do Senhor. Várias escrituras bíblicas declaram que Deus já determinou, Deus já estabeleceu, Deus já configurou que quem vai ser o juiz será o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem é que vai recompensar os crentes fiéis? Quem é que vai recompensar você por sua fidelidade? Também é o Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 diz assim: e eis que cedo venho, Jesus está falando, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Meu irmão, você não está perdendo tempo. Minha irmã, você não está trabalhando em vão. O teu galardão está na mão de Jesus. O teu galardão está na mão de Jesus, e no tribunal de Cristo você receberá o teu galardão. Agora veja como Paulo, ele descreve de uma maneira muito extraordinária o procedimento do tribunal. O que vai acontecer, as implicações deste tribunal. Primeiramente ele diz o seguinte: todos, a razão maior, todo cristão salvo, de todas as épocas, nenhum ficará de fora. Todos obrigatoriamente. Não adianta a pessoa querer apresentar uma desculpa, como a gente vê por aí. Ah não, eu estou doente, eu tenho um atestado médico, eu tenho um compromisso, eu tenho uma viagem, eu tenho um negócio para resolver. Vou mandar um representante, vou mandar vários advogados, vou fazer uma contribuição financeira para o tribunal. Não, no tribunal de Cristo não. Todos obrigatoriamente. Todos, não importa quanto a tua pele, não importa o teu status social, não importa quantos anos de idade você tem, todos, diz a palavra do Senhor, né? Compareceremos. Pastor João Caetano, eu sou uma pessoa importante, eu sou do nível mais elevado, eu sou da casta alta. No tribunal de Cristo, irmão, não vai haver essas coisinhas. Todos vamos comparecer. Comparecer significa o seguinte, significa estar de pé diante do tribunal. Ninguém vai ficar sentado. Quando Paulo usa a expressão comparecer, está de pé. Está em posição de prontidão. Comparecer, né? Não adianta. Hoje a gente diz, não, eu vou fazer a minha presença online. Eu vou fazer a minha presença, a minha imagem digital e eletrônica. Não haverá presença online. Será presença pessoal, real. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Outro fato extraordinário deste tribunal é que Paulo declara que cada um. Então, irmãos, o pastor da igreja não vai responder por você. Você não vai responder pelo seu marido, nem você pela sua esposa. Cada um de nós, o marido vai responder por ele. O que é que ele fez com o corpo enquanto estava na jornada terrestre? Cada um. Então a prestação de contas será pessoal, ela será individual. E outro fato que Paulo explica é o seguinte: para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, bem ou mal. Por meio do corpo, bem ou mal. Bem, já que nós estamos lendo a palavra de Deus a respeito do corpo, a gente pergunta, qual é a origem do meu corpo? Eu caí de paraquedas? Eu apareci por cá, papai e mamãe brincaram e eu nasci? Qual é a origem do corpo? Então existem várias teorias, irmão. Várias teorias que dizem, né, por exemplo, que houve o Big Bang. Big Bang foi uma grande explosão, uma colisão gigantesca entre meteoros, meteoritos, eletrons, neutrões e atômicos, e o homem apareceu.
Outra teoria, não é um fato comprovado, é uma teoria. A teoria diz o seguinte, que uma grande bola de fogo, desta bola de fogo se originaram os humanos. Gases, vapor de petróleo, células aquáticas, vegetal, animal, bactérias, uma grande ameba, micro-organismos, fósseis, compostos químicos, a evolução, panspermia, é uma das mais modernas teorias sobre a origem do corpo humano. Sobre a origem do ser humano, panspermia, a vida na Terra foi trazida do espaço através de meteoros e cometas. Agora, uma das teorias muito conhecida, que todo mundo sabe, é sobre aquele antropólogo britânico, o Charles Darwin. Charles Darwin, ele é conhecido como o Papa do evolucionismo. E ele escreveu várias obras. Ele, querendo defender a origem do homem, né, de outras coisas. Ele escreveu, por exemplo, sobre, né, a seleção natural múltipla, genética, estudos sobre extinção. Ele escreveu sobre isolamento reprodutivo, mutação, recombinação, reencarnação e assim por diante. E uma das mais famosas que Darwin escreveu é que eu e você somos descendentes do macaco. Que o nosso corpo veio do macaco. Você é descendente do macaco, irmão? Você tem um parente chimpanzé, gorila, né? Tem, não? A ciência, a evolução, já apresentou um só exemplo. Um macaco evoluindo até chegar ao humano? Não. Segundo a própria ciência, existem mais de 100 diferenças entre o macaco e o ser humano. Quem é que criou o homem? Deus criou o homem. Deus criou o homem. A palavra do Senhor declara assim, em Isaías capítulo 45, versículo 2. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e em todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Preste atenção, Deus, ele é o Criador. Davi disse assim no Salmo 139, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como com as mãos divinas. Jó escreveu assim, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Então aqui nós encontramos a teologia, a doutrina bíblica verdadeira e inequívoca sobre o criacionismo bíblico. O que é o criacionismo bíblico? É a doutrina segundo a qual Deus criou intencionalmente. Deus teve a intenção de criar você. Você não apareceu por um acaso. Você não é uma casualidade. Você não é uma coisa, não. Deus planejou a tua vida. Deus planejou você estar aqui nesta noite. Criacionismo bíblico é a doutrina segundo a qual Deus criou intencionalmente, a partir da sua palavra. A palavra de Deus tem poder criador. Enquanto eu estou pregando aqui esta noite, a palavra está criando alguma coisa nova na tua vida. Está gerando alguma coisa que você vai glorificar a Deus por isto. Tudo que existe, coisas visíveis e invisíveis, e que é sustentado pelo seu poder. O Salmo 33 diz assim, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e tudo que existe, todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca, porque falou e tudo se fez, e logo tudo apareceu. Eu morei no meio de 5 milhões e meio de judeus nos Estados Unidos. Quando você pergunta ao judeu, que é o homem? Que é o homem? Sabe o que o judeu responde? O homem é barro, o homem é pó, o homem é lama. E de fato, essa é a verdade. Quando você pergunta o grego, segundo a língua da Bíblia, né? O que é o homem? O grego diz o antropos, antropologia. Antropos é a palavra grega para homem. O antropos é aquele que olha para cima. O judeu diz o homem é pó, o homem é barro. E a ciência declara que o homem também é pó. Por que Deus fez o homem do pó da terra? Porque o homem ia viver na terra, para não haver choque de ambiente. Deus sabe o que faz. E a ciência prova que no nosso corpo humano existem componentes que estão na terra. Pelo menos 18 componentes, vou citar alguns. No meu corpo você tem carbono, fósforo, nitrogênio, enxofre, ferro, cálcio, metais, hidrogênio e água. A gente tem mais água no corpo do que qualquer outra coisa.
Tu precisa beber 2 litros de água por dia. Então, irmãos, a própria ciência prova que eu e você fomos criados do pó da terra. Agora, quando Deus foi fazer o meu corpo, quando Deus foi fazer o seu corpo, é interessante que na carta dos Apocalipse, a 5ª trombeta quando toca, João tem uma visão. Do poço do abismo sai, né, enxofre. E vem um homem que assusta João. Aquele homem, ele tem uma liderança, ele tem uma vara, ele tem um cajado. O nome dele é Apolion e Abaddon. E a aparência dele, o corpo daquele homem, metade da cara de humano, metade da cara de gafanhoto. Ele tem cabelos lisos de mulher, ele tem olho, ele tem dentes de leão africano, dentes grandes. Ele tem asas de ferro e tem rabo de escorpião. E atrás dele veio aquele exército de homens, animais e demônios. Metade da cara de humano, metade da cara de gafanhoto, cabelos lisos de mulher, dentes grandes de leão e asas de ferro e rabo de escorpião. Deus não fez assim o homem. Deus disse: eu preciso de um modelo. Tudo a gente precisa de um modelo, né? Sapato, modelo italiano, né? Camisa, modelo francesa. Gravata, brasileira. Relógio, paraguaio ou chinês. Qual é o modelo? Qual é o modelo? Deus disse: preciso de um modelo. Deus disse: vou criar o homem como uma pedra. Pão de açúcar do Rio de Janeiro. Não, não gosto desse modelo. Vou criar o homem conforme a Vitória Régia, aquela flor linda do Amazonas. Também não gosto. Vou criar a mulher melancia e o homem abacaxi. Também não gosto. Já sei, vou fazer o homem de um animal. Vou me espelhar no animal. Foi assim que Deus fez? Deus disse: não. Já sei o que eu vou fazer. Vou fazer o homem igual a mim. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você foi feito igual a Deus. Você não tem aparência do mal. Você não tem aparência do erro. Você tem aparência de Deus. E sabe, Deus não fez nenhum animal, nenhuma planta, nenhuma flor, nem os anjos Deus fez a imagem dele. Só você foi feito a imagem de Deus. Compreenda o amor de Deus. Deus refletiu a glória dele em você. Deus fez semelhança, conforme a nossa semelhança, semelhança santa, justo sem pecar, semelhança moral, capacidade de escolha, saber o que é certo e o que é errado, semelhança intelectual. O homem é um gigante, o homem é um gigante na sua mente. Agora, quando Deus fez todas as coisas, Deus fez tudo pelo poder da palavra. Deus falou sol, lua, estrela, vento, e Deus foi falando, foi aparecendo. Aí disse: homem! Foi assim? Não, o homem não. O homem vai ser o happy end. O homem vai ser a coroa da criação. O homem vai ser mais importante do que uma flor. O homem vai ser mais importante do que qualquer coisa. O homem eu vou fazer com as minhas mãos. Deus fez você com as mãos dele. Tudo que Deus fez foi com o quê? Com a sua palavra. Deus tomou do pó da terra. E quando você toca com a tua mão em alguma coisa, o que que fica? Fica a marca, fica digital. Deus tocou em você e a marca dele está na tua vida. Você não tem a marca do diabo, você não tem a marca do erro, você não tem a marca do azar, você tem a marca de Deus. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. É muito importante você compreender isto, né? Que Deus é o único eterno Criador. E o homem, Deus o fez primeiramente, quando Deus configurou, Deus tomou o barro, o homem como um ser biológico. Biológico, o corpo é a parte visível que você interage com a coisa que você vê. Você está me vendo aqui, é o teu corpo, interage com aquilo que você vê, não é? Mas Deus, além de fazer o homem como ser biológico, depois que Deus fez o corpo, Deus soprou no homem. Deus só soprou no homem. Deus não sopra no animal. Deus não sopra em nada mais. Deus soprou numa parte importante do homem, o nariz. Deus soprou no nariz, que é parte do corpo. O que é que Deus soprou? Gás líquido feito de petróleo? Deus soprou fumaça? Não. Deus soprou espírito. E quando o Espírito de Deus entrou no corpo do homem, Deus fez a alma vivente. Que coisa tremenda, você recebeu o Espírito de Deus. Deus colocou o Espírito dele no teu corpo. Deus colocou a alma, tua alma, no corpo. Você é espírito com uma alma que habita num corpo. Então é muito importante você compreender isso. Quando você vê o corpo visível, tocável. Enquanto com o teu corpo
você interage biologicamente com aquilo que você vê, com aquilo que você assiste, com a tua alma. Deus faz o homem um ser psicológico, o psique, alma. Com a tua alma, você interage com aquilo que você sente, as emoções. Você interage com aquilo que você quer, a vontade. Você interage com aquilo que você pensa. Ninguém é o que você sente, você é o que você pensa. Deus fez o homem um ser biológico, com o corpo. Deus fez o homem um ser psicológico, com a alma. Deus fez o homem um ser político, um ser social. Agora mesmo a nossa igreja aqui precisa das orações. Nós precisamos, irmãos, orar pela irmã Marta, pelo pastor Paulo. Eles estão representando a igreja, irmão. Porque essa igreja aqui é uma igreja contextualizada. Nós somos conservadores, pastor Wellington é um conservador, guardião da sã doutrina, mas nós estamos num contexto. E a igreja, aqui nós somos seres sociais também. Somos seres políticos, ser biológico, ser psicológico, ser social, mas Deus fez o homem também um ser teológico, né? O espírito. É no espírito que você interage com Deus. Salomão diz assim: lâmpada do Senhor é o espírito do homem. É no espírito que você tem o entendimento das coisas espirituais. Paulo diz: porque o espírito de Deus testifica no meu corpo, no meu espírito. O espírito não testifica na alma. O espírito não testifica no teu corpo. Testifica no teu espírito. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. Agora, o apóstolo Paulo diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Vou repetir: não é por meio da alma, nem por meio do espírito. O homem é um ser tridimensional: corpo, alma e espírito. O que eu estou fazendo com o meu corpo que eu tenho que prestar contas a Deus? O que Deus está vendo no meu corpo que eu vou ter que ir no tribunal de Cristo prestar contas a Deus? Eu selecionei algumas coisas. Eu sei que a hora ela não é suficiente, né? O que eu fiz com o meu corpo? O que eu fiz através do meu corpo? O que eu permiti? O que eu deixei que alguém fizesse no meu corpo? O que eu estou fazendo através do corpo? Como é que eu estou usando? Será que está agradando a Deus? Que estou fazendo? A palavra do Senhor declara que no tribunal de Cristo todos nós seremos julgados pelas obras que fizemos através do nosso corpo. Aqui está falando de crente. Crente fiel, não é esse crente TTT, não. Crente fiel, crente permaneceu. Nós vamos ter que dar conta diante de Deus. Não para condenação, não para castigo, não para juízo, mas para galardão, para recompensa. Por exemplo, irmãos, a quem eu ofereci o meu corpo? Quem é que você ofereceu o teu corpo? Né? Paulo escreveu assim: irmãos, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Paulo não está usando uma linguagem simbólica aqui, está falando uma linguagem literal, é o corpo de carne. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A quem eu estou apresentando meu corpo? Você está apresentando seu corpo para ser motivo de show da carne? Você está usando o seu corpo para a sua glória pessoal? Teu corpo virou uma idolatria. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Se você gosta mais do teu corpo do que de Deus, você é um idólatra. Idolatria, se você gosta mais da tua mulher do que de Deus, você é um idólatra. Se você gosta mais do seu carro, do seu trabalho, mais do que Deus, isso é idolatria. Você não pode idolatrar o corpo, mas tem que apresentar o corpo a Deus. A Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro lugar, não é em último lugar não. Não é quando a mulher arranja um marido aí fora que você vai querer buscar a Deus. Não é quando o filho envolve na droga, tem que buscar antes. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Como pensamos sobre quem é Deus? No teu corpo, né? Qual é o conceito que temos dele? Através do que pensamos do seu corpo, do que sentimos e do que fazemos. Como é que nós adoramos a Deus? Jesus disse: esse povo aí, né?
adora a Deus de lábio, o coração está longe dele. Será que a sua maneira de conhecer a Deus, de servir a Deus, é apenas uma liturgia? É um cristianismo religioso que não tem nenhum efeito de fé? Como adoramos a Deus? Como servimos ao Senhor? Somos submissos a Deus? Nosso corpo, Deus pode olhar nele e se agradar dele? É muito importante, né? Outra coisa importante. Como é que eu vou responder a Deus? Como agimos em relação ao Espírito Santo? A Bíblia diz que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Será que ele mora aí mesmo? Ou tem outras coisas que estão morando aí? O nosso corpo é o templo do Espírito. O Espírito não habita no Espírito nem na alma, habita no corpo. Portanto, diz a Bíblia, né? Glorificai ao Senhor, a Deus no vosso corpo, que pertence a Deus. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não, tu não pode fazer o que eu quero. Teu corpo é de Deus. Foi Deus que fez, foi Deus que comprou, foi Deus que redimiu. É Deus que está abençoando o teu corpo. Veja como é que você está usando o teu corpo. O Espírito Santo. O Espírito Santo, o que ele é? Ele é uma coisa? O Espírito Santo é um objeto? O Espírito Santo é um conceito? Uma filosofia, uma regra? Não. O Espírito Santo é uma pessoa. E uma pessoa especial, porque ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Esta igreja está avançando porque o Espírito Santo está nela. O Espírito Santo inspira, o Espírito santifica, o Espírito unge, o Espírito empodera. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. Ele mora no nosso corpo, irmãos. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Outra obra que nós fazemos por meio do corpo, que vamos prestar conta diante de Deus, como tratamos a nossa família. Deus vai dizer, você ficou 80 anos na terra. Como é que foi teu relacionamento? Deus sabe como é que você está tratando a tua esposa, os teus filhos. Como tratamos a nossa família? Família, irmãos, Deus fez a família. Como a obra primogênita de Deus foi a família. Deus fez a família antes do sexo. Deus fez a família antes do casamento. Deus fez a família antes da igreja. Então, irmão, a gente tem que ter seriedade. Seriedade, o que a família é? Como é que eu trato o meu marido, a minha mulher? O Salmo 128 é o Salmo da família. A Bíblia diz assim lá, o homem que teme ao Senhor será abençoado, né? Junto com a sua família. Primeiramente, relacionamento com Deus. Você tem que relacionar com Deus na tua família. Tua mulher será como a videira frutífera. Teus filhos como ramos de oliveira. Ao redor da mesa, lugar de crescimento, lugar de instrução, lugar de maturidade espiritual, social e familiar. Como que a gente trata a nossa família? Estamos reconhecendo o valor da família? Estamos valorizando a família? Estamos protegendo a família? Nunca houve um tempo de tanto ataque contra a família como agora. É ataque de tudo quanto é lado. Ataque até de órgãos oficiais, de leis que são feitas no inferno para destruir a família. Nós estamos ensinando a palavra de Deus, irmãos, aos nossos filhos. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, eu conheço a tua história. Tu tem uma fé extraordinária que a tua avó passou para você. Você tem uma fé não fingida. Tem muita gente com fé fingida por aí, né? Passada pela tua mãe, Lloyd Eunice. Você tem que ensinar a palavra de Deus para os teus filhos. Tem que trazer aqui para a igreja. Mesmo que venha amarrado. Porque o menino, ou a moça, quando cai lá fora, chega na faculdade, irmão, a coisa muda. Numa semana lá fora, eles viram a cabeça do teu filho. Numa semana. Se você não tiver raiz, se você não trazer teu filho para a igreja, vou proteger o meu filho. Proteger o quê? Das alianças satânicas, dos esquemas diabólicos que nós estamos vendo hoje. Então, a maneira como, né, irmãos, tratamos a família. E a luz vermelha está acendendo. Perigos, imoralidade, igualdade de gênero, adultério. O que é adultério? Prática do sexo com pessoa casada, que não é o seu marido nem a sua esposa. Prostituição, o que é prostituição na área sexual? Sexo fora do casamento. Importunação sexual, nos ônibus, nos trens, homens e mulheres se encostando sexualmente uns nos outros. O que é pecado? A luz vermelha, aborto é pecado, divórcio é pecado, né? Traição conjugal, homossexualidade, lesbianismo, o perigo das mídias sociais. Irmãos, nós nunca vivemos num tempo onde as mídias estão
dominando o teu corpo, dominando a tua mente. O Facebook te controla, o Instagram te controla, os torpedos é uma coisa tremenda. Eu estive na China, fazendo trabalho de missões na China. Dentro do trem tinha 50 pessoas, todas elas presas no celular. Ninguém falava. Separa as pessoas, tenta dividir a família. Então você precisa cuidar da tua família. Outra obra que nós vamos ter que apresentar contas diante dela no Tribunal de Cristo é: qual é o conceito que eu fiz da igreja? O que eu pensava que a igreja era? O que eu fiz da igreja? Então, como conceituamos a igreja durante a jornada terrestre? Eu vou dizer algumas coisas aqui. Para algumas pessoas, a igreja é um clube social, politicamente correto. Para algumas pessoas, a igreja é um salão de beleza para fazer o show da carne. Um circo, um teatro, uma casa de danças. Para muita gente, a igreja é uma comédia. E toda comédia termina numa tragédia. Pode ver por aí. A comédia, o mordomo morre, o homem morre. Toda a igreja não é uma comédia. Nosso pastor, guardião da doutrina, que aqui está, há tantos anos, ele está treinando obreiro há muitos anos, irmão. E abrir a boca, tu vai ouvir coisas que você nunca ouviu na vida. 80 anos treinando gente. Ele é zeloso pela igreja. Ele é inquebrantável. Ele é ortodoxo. A igreja, como é que você vê a igreja? A igreja hoje está muito banalizada. Um supermercado da fé, onde se vende em nome de Jesus a preços caríssimos: sal grosso do Mar Vermelho, água do Rio Jordão, anzol de São Pedro, vassoura mágica para varrer o lixo da casa, tijolo abençoado, toalhas suadas milagrosas, pozinho do amor para arranjar casamento, lenço de Maria Madalena, shampoo ungido para parar de cair cabelo, papel higiênico santificado, medalha poderosa, comigo ninguém pode. Isso é igreja, irmão. Pastor, desculpa, mas é uma vergonha isso, pastor. Eu nasci do evangelho, meu pai deu a vida, eu tenho 77 anos de idade. É uma vergonha o que estão fazendo com a igreja. Banalizaram a igreja, irmão. Fizeram comércio na igreja. A igreja hoje está desfigurada. Sabe o que Paulo diz que é a igreja? Paulo, ele escreve assim sobre a igreja: a igreja é gloriosa. A glória de Deus está na igreja, irmão. A igreja é gloriosa. Paulo escreveu aos Efésios: a igreja é sem mancha. A igreja não tem ruga, não é velha. Gente velha que tem ruga, né? A igreja é virgem, a igreja é pura, a igreja é santa, a igreja é irrepreensível. Como tratamos a igreja? Sabe o que a Bíblia diz? Enquanto você vive, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Temos que cumprir as nossas responsabilidades com a igreja. Você vê a igreja aqui, pastor Zé Wellington tem trabalhado, você tem ar-condicionado, coisa de primeira, tudo de primeira, irmão. Qual é a sua mutualidade em relação à igreja? Como é que você responde a estes privilégios que Deus tem dado à igreja? Davi disse assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar todos os dias na casa de Deus. Todos os dias, não é só no dia da Santa Ceia, não. Que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. E o seu pedido era duas coisas. Por quê? Eu quero contemplar a formosura do Senhor. E em segundo lugar, eu quero, né? Ele diz, aprender do seu templo. Quem é que tem aprendido alguma coisa aqui na igreja? O que é que você tem aprendido aqui? Irmãos, tem irmãos que vêm aqui e eles contemplam a formosura do Senhor, porque o Senhor está no seu santo templo. Então, qual é o conceito que você faz? Sabe o que o Evangelho de Lucas termina assim? E estavam todos, a igreja primitiva, e estavam todos, toda a família, sempre no templo, na igreja, louvando e bendizendo a Deus. Eu tenho mais duas coisas e eu termino. Quais são as obras que eu vou ter que apresentar no Tribunal de Cristo para prestar conta? O tempo da minha vida. O tempo da minha vida, o tempo da tua vida. Irmão, Deus dá o tempo para todo mundo igual. Todo mundo recebe tempo. O rico recebe, o branco, o preto, todo mundo recebe. O tempo é uma dádiva de Deus. O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? Olha, eu tive a coronavírus, fiquei internado em São José dos Campos. Quando o pastor daqui soube, o pastor Zé Wellington orou por mim. O pastor Zé Wellington pediu oração aqui na igreja por mim. Jesus me curou. Fiquei 7 dias internado, não tem sequela, não tem nada. E quando eu estava lá, eu escrevi um livro, Coronavírus Nunca Mais. E um dos capítulos do livro, sabe o que é? O que eu tenho que fazer antes de morrer? O que eu tenho que fazer antes de morrer?
Como é que você está usando o teu tempo, irmão? O cemitério está cheio de projetos aí que não foram terminados. O cemitério está cheio de música aí que não foram terminados. Livros que não foram escritos. O que é que você está fazendo com o tempo da sua vida? Paulo disse assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Salomão disse assim, lança a tua semente de manhã, de tarde e de noite. Paulo falou para Timóteo, prega a palavra de dia e de noite. O Senhor Jesus Cristo disse assim, trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem, ninguém vai poder trabalhar. Quando a noite vier, ninguém vai... Jesus garantiu que a noite vai vir, e ela vai vir. Eu me lembro, irmãos, ali na Bahia, no ano de 2002, eu estava na Bahia e ali tinha o Luiz Eduardo Magalhães, que era filho do senador da República, Antônio Carlos Magalhães. Ele tinha sido prefeito, ele tinha sido deputado estadual, tinha sido deputado federal, tinha sido líder do governo em Brasília e estava fazendo a campanha para governador. Em 2002, tinha 250 milhões de dólares para gastar na campanha. O plano era o seguinte, 2002, governador da Bahia, 2006, presidente do Brasil. Todos os acordos, as parcerias, estava tudo pronto. Só que o Luiz Eduardo Magalhães, ele fumava 80 cigarros por dia. 20 cigarros de manhã, 20 cigarros à tarde, 20 cigarros à noite e 20 cigarros de madrugada. Um belo dia em Brasília, o coração dele deu um estouro. Deu um estouro, chamaram ele, levaram para o serviço médico do Congresso que eu conheço. Computadores de última geração. Abriram o coração dele, era como uma pessoa de 95 anos. Estava coberto de carvão. Meteram o coração dele nas máquinas, nos computadores, e ele não resistiu, ele morreu. Você sabe quantos anos de idade morreu o Luiz Eduardo Magalhães, que tinha feito uma carreira política bonita, seria governador e presidente do Brasil. 37 anos de idade. A noite chegou para ele. A noite pode chegar para mim ou para você. Enquanto você tem tempo, o que você está fazendo com o tempo? Está deixando a escola dominical para jogar bola na praia? Para ir para o sambódromo? O que você está fazendo com o tempo da tua vida? Nós vamos ter que prestar contas, irmão, do tempo que Deus nos deu. Louvado e bendito seja o santo e poderoso nome do Senhor. Eu dou esta palavra para os jovens da igreja, para os adolescentes. Eu fui adolescente da igreja, eu fui jovem na igreja. Deus me deu sabedoria. Moisés, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Dá-nos sabedoria para contar os nossos dias, para alcançar coração sábio. Jovens, invista o tempo da tua vida na obra de Deus. Invista nas coisas que o Senhor tem determinado para nós, porque nós vamos ter que dar conta do tempo. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. E a última coisa, todos nós, everybody there, todo mundo, indistintamente, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta da minha obra. Você da sua, eu da minha, né? Para receber o galardão ou a recompensa de tudo aquilo que fizemos por meio do corpo. O dinheiro nos acompanha a vida inteira. Dinheiro é pecado? Não, dinheiro não é pecado. Ser rico é pecado? Também não é não. Honestamente, com o seu trabalho, o Salmo 128 diz, o homem que teme o Senhor, ele trabalha, ele comerá do fruto do seu trabalho. Não é um malandrão, não é um preguiçoso. Hoje a gente vê nas igrejas por aí, eu e minha esposa, chega um rapaz para a moça e disse, minha filha, eu quero namorar você. Tu tem casa, tu tem apartamento, tu tem emprego. Esse camarada não quer trabalhar. O homem que teme o Senhor come do fruto do seu trabalho. Então é muito importante, irmão. Dinheiro não é pecado. Agora, o que você está fazendo com o teu dinheiro, irmão? A Bíblia diz, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Quantas pessoas que são abençoadas por Deus. Eu vejo aqui na nossa igreja, todo mundo bem vestido, todo mundo bem arrumado, o estacionamento está lotado de carro aí. O que você está fazendo com o dinheiro? Sabe o que Jonas fez com o dinheiro dele? Financiou a desobediência. Deus mandou ir para um lugar, ele pagou para desobedecer a Deus. A Bíblia diz, irmãos, né, que os judeus financiaram a mentira. Quando os soldados chegaram e disseram, olha, Jesus sumiu. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar muito dinheiro para vocês, os religiosos. Vamos dar muito dinheiro para vocês falarem que foram discípulos que roubaram o corpo. Dinheiro para financiar de mentira. Teu dinheiro, irmão, é para financiar a mentira. A Bíblia fala que Ananias e Safira financiaram o quê? Com dinheiro a ganância. O filho pródigo chegou para o pai, dá-me parte da herança que me pertence. Ele não tinha herança nenhuma, quem tinha herança era o pai. Chegou arrogante ali, dá-me parte da herança. Ele só teria herança quando o pai morresse.
Mas o pai entendeu, meu filho está assim, e o pai deu, com o coração doendo deu, e ele gastou na orgia, na prostituição, na bebida. O que você está fazendo com o teu dinheiro? O que você está fazendo com o teu dinheiro, irmão? Não tem que prestar conta diante de Deus. A Bíblia fala de Jonas, fala de Judas, que ganhou dinheiro para atrair, fala de tantos outros na Bíblia, né, irmãos? Mas a Bíblia fala de o Barnabé. Ele vendeu uma propriedade e pegou o dinheiro e investiu na obra do Senhor. Investiu na obra de Deus. A Bíblia fala de Davi. Ele deu milhões para a construção do templo. Barnabé investiu. Zaqueu, depois que se converteu, disse: Senhor, pessoal que eu tenho roubado aqui, eu reconheço, eu assumo, eu sou um colarinho branco aqui, um rufião. Eu vou devolver 4 vezes mais. Se eu roubei 10, vou devolver a segunda. Agora, Senhor, quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, ele disse: agora, deixa eu dizer uma coisa. Zaqueu era rico. Zaqueu era um supervisor. Era um supervisor dos publicanos, funcionário público, servidor do governo, do império. A metade da minha riqueza eu vou dar para os pobres. Quando ele falou assim, Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa. Que coisa linda, que coisa tremenda. Então, irmão, você é dizimista fiel na igreja, irmão? Você é dizimista? Teu dinheiro, o dízimo está incluído no teu dinheiro? Sabe o que Deus disse? Deus disse assim, Deus fala assim, né? Se eu sou pai, aonde está a minha honra? O filho honra o pai. O empregado honra o patrão. O servo honra o Senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? E logo depois Deus fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus precisa da tua atitude de honra. Quando você entrega o dízimo, quando você dá a oferta, você está honrando a Deus. Deus se sente feliz, se sente alegre. E Deus diz: depois que você me honrar, né? E Deus diz qual é o propósito. Deus diz: trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Presta atenção, irmão. O pastor da igreja não vai mandar buscar o dízimo na casa de ninguém. Você tem que trazer na igreja. Tem que trazer. Trazei todos os dízimos. Já estou terminando, irmão. Em 5 minutos eu fecho. Amém? Falou em dinheiro, até o alarme contra nós, né, pastor? Trazei, tem que trazer. O pastor não vai mandar buscar o dízimo na tua empresa, não. Trazei todos os dízimos. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Irmão, você não sabe. Você não sabe os programas que essa igreja tem. Obra missionária, obra social. Irmão, são investimentos caríssimos. A manutenção deste templo. Você sabe quanto é que custa? Tem uma igreja aqui em São Paulo, irmão. Não vou falar o nome, não. Está pertinho daqui. Tem mais de 3 milhões por mês. Então está tendo um culto por semana. Que não está aguentando a pagar a manutenção do templo. Aqui em São Paulo, encostado em nós. Então, irmão, para que haja manutenção na minha casa. E depois Deus diz: depois que você trouxer o dízimo, usar biblicamente o teu dinheiro, fazer prova de mim. Se eu não vou abrir a janela do céu e derramar uma bênção tal, diga tal. Você pode, irmão, medir o tamanho da bênção do dízimo? Não, é tal. É uma bênção tal. É a mesma expressão que João 3,16 diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A bênção do amor e agora a bênção da contribuição financeira. Seja dizimista fiel. Seja ofertante regular. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu quero que a igreja repita comigo a palavra e nós terminamos. Depois de mim você fala. Diga: porque todos... Everybody please, todo mundo bem alto. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou o mal. Deus a todos abençoe.